Olá, povo de Deus, espero que esteja tudo bem com vocês. Se não tiver, vai ficar, tenha fé. Bom, nós vamos dar o prosseguimento ao nosso estudo acerca do Espírito Santo. Essa é a terceira aula sobre o Espírito Santo, pneumatologia. Essa matéria na teologia fala-se do Espírito Santo, suas naturezas, ou a sua natureza e as suas atribuições. Ok? Bom, o texto base é o que nós estamos estudando. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 14, a partir do versículo 15. Agora nós vamos ler propriamente o versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha isso, Jesus disse aos discípulos que o Espírito Santo viria a pedido dele. O versículo 15, deixe-me ver, aliás, o versículo 16 explica e responde este versículo 26. Versículo 16. Eu rogarei ao Pai. Olha isso. E Ele vos dará outro Consolador. Aí o versículo 26 diz. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou seja, a meu pedido, certo? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, quando Jesus disse isso aos discípulos, ele estava preparando-os para o recebimento do Espírito Santo. Portanto, é importante você lembrar que as duas aulas que tivemos, nós falamos de que a partir do momento em que a pessoa nasce de novo, ou seja, a pessoa se torna um cristão evangélico, entregando sua vida a Jesus Cristo, ela passa a ter uma outra vida. Então, todos que nascem, evidentemente, começam a viver. Até aí, tudo bem, parece óbvio, né? Mas essa obviedade que eu falei é para você entender que quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você assume um compromisso, uma aliança que você faz de ser fiel a Deus, confessando seus pecados, reconhecendo seus erros, se arrependendo dos seus atos pecaminosos e se entregando a Cristo para que a partir deste momento ele faça parte da sua vida e ele tenha direito à sua vida, ele dê as diretrizes, o comando, as ordens, ele dita as regras da sua vida, ele passa a ser seu Senhor. E nós aprendemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, tá certo? Ou vamos conferir, para não haver erros, porque às vezes nós confundimos, porque são muitas referências e é natural que haja algumas inversões, né? Exatamente, capítulo de número 10, versículo de número 9, diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. O que é isso? Quando você aceita Jesus Cristo, a pergunta é, quem quer aceitar Jesus? Parece uma pergunta óbvia, né? Quem é que não aceita? Existem alguém que não aceita. No tempo de Jesus, alguns judeus não o aceitaram, ok? Mas outros aceitaram. O que é aceitar? É reconhecer Jesus como o legítimo Filho de Deus e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Então, quando você aceita, você confessa com sua boca que o aceita como Senhor da sua vida, automaticamente você passa a ter uma nova vida, chamada vida espiritual. E essa vida espiritual, naturalmente e evidentemente, ela precisa viver, ela precisa existir, ela precisa se movimentar. Assim como quando você nasce, você recebeu o Espírito, que é chamado fôlego de vida, você respira, você vive, você relaciona-se. Por quê? Porque há em você um espírito de vida. Então, quando você aceita o Evangelho de Cristo, você passa a viver uma vida espiritual e, portanto, essa vida requer que você tenha um espírito.
para movimentar-se, para agir, para, enfim, se relacionar com o próprio Deus. E esse Espírito que movimenta, que move em você, é o Espírito de Deus. Ok? Portanto, assim como sem o fôlego de vida é impossível você viver, sem o Espírito Santo é impossível você servi-lo, é impossível você ser um evangélico, uma pessoa cristã. Sem o Espírito Santo é impossível. Você pode ser religioso, mas uma vida com Deus se faz necessário ter o Espírito de Deus. Ok? Alguém pergunta, é possível alguém ser religioso e não ter esse Espírito? Não é possível. A pessoa pode dizer que não tem esse Espírito, não sente falta e, portanto, ela é religiosa, ela crê em Deus, ela pode, isso são expressões, direito de expressões. O que não significa dizer ser verdade, ou não tem fundamento absolutamente nenhum. Porque a Bíblia é quem diz, quando Jesus teve aquela conversa, aquele diálogo com o Nicodemos, e nós estudamos sobre isso na lição anterior, Jesus disse o que a Nicodemos? Que necessário era nascer de novo. Aí Nicodemos perguntou para ele, né? Nicodemos pergunta, mas como pode um homem nascer sendo velho? Ele deveria voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Ou seja, pode ser de forma sarcástica, pode ser de forma irônica, ou de fato pode ser uma expressão de quem não estava entendendo a colocação de Jesus. Mas Jesus estava dizendo no sentido espiritual e eles estavam entendendo de maneira biológica e material. Por isso, talvez, a dificuldade da compreensão do que Jesus dizia. Então, quando você aceita Jesus, você passa a ter essa vida que Jesus disse ao Nicodemos que era necessário. Que vida? Vida com Deus. Ter vida com Deus é imprescindível, é necessário você ter o Espírito Santo. Então, quando você confessa de coração que está entregando a sua vida para Deus, Deus coloca em você o Espírito Santo. E Deus sabe quando você está fazendo isso de coração, quando você está fazendo isso de interesse de coração. Seu coração está inteiramente voltado, está inteiramente, digamos, aberto para Deus. Então, quando o teu coração está verdadeiramente aberto para Deus, então Deus desce sobre você o seu Espírito. Do contrário, você pode estar falando da boca para fora, e assim sendo, o Espírito de Deus não entrará em você. Portanto, você não está vivendo uma vida espiritual verdadeiramente. E na hora da confissão, Deus sabe se o que você está fazendo é por motivos de fato que reconhece o senhorio de Cristo, ou você está fazendo isso de forma aleatória, de forma inconsciente, de forma sem nenhum comprometimento. Está fazendo por fazer, para agradar um ou outro, ou para enganar alguém. Deus sabe. Então, a razão de muitas pessoas aceitarem o Evangelho de Cristo, se tornar um evangélico ou um cristão e não ter o Espírito Santo, significa dizer que ele ou ela não entregou o coração de verdade, não se converteu de verdade. Então a palavra conversão, que é a mesma que Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha, a palavra quem não crer significa quem não se converter. Então a conversão, essa crença, ela configura-se, ela significa conversão. O que é uma conversão? Quando você converte-se, você muda de atitude, de comportamento, você muda de vida, de rotina, a tua vida totalmente ganha uma outra dimensão. Isso chama-se crença, no sentido de converter-se, receber a transformação. Então o que Deus faz? Quando a pessoa reconhece o senhorio de Cristo e aceita Jesus como seu Senhor, Deus começa o processo de transformação na vida da pessoa.
E é o Espírito Santo que Jesus disse aos discípulos que eles receberiam. Esse Espírito Santo é que começa a trabalhar na mente e no coração da pessoa, no sentido de moldá-la, transformá-la, modificá-la, renová-la, convertê-la. Então ela começa a ter comportamentos diferentes, ela começa a ter paz no coração. Por isso Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O que é que Jesus estava dizendo? Não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus estava dizendo que o mundo oferece, o mundo dá uma paz ilusória, fantasiosa, mentirosa, fictícia, transitória, passageira. Mas a paz que Jesus estava oferecendo, ou que ofereceria, era a paz duradoura, era a paz verdadeira. Ok? Portanto, quando a pessoa se entrega para Jesus, ela recebe o Espírito Santo de Deus, que vai começar a trabalhar o coração da pessoa. Aquela vida de promiscuidade, de pecado, de mentira, de prostituição, de vícios, aquela vida de bagaceira, aquela vida de falcatruas, aquela vida de manipulações, de simulações, aquela vida do crime, essa vida ela já não mais fará parte da vida da pessoa. E é onde nós vamos brevemente, talvez a próxima lição, nós vamos aprender sobre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Ok? Por hora nós estamos aprendendo sobre o recebimento desse Espírito, para que tenhamos vida. Então a pessoa, quando ela sai do ventre da mãe, ela sai viva, porque ela tem um espírito de vida, ela está respirando. Quando ela não respira, naturalmente ela saiu morta, portanto resta enterrar. Ok? Por quê? Porque ela não vai movimentar, não vai crescer, não vai desenvolver. Não vai apodrecer a sua carne. Isso no sentido biológico. No sentido espiritual, quando a pessoa se diz que está rendendo-se a Cristo, porém o coração não está inteiramente voltado a este compromisso, ela está saindo daquele momento, daquela confissão, morta. Já sai morta. Ou seja, ela não vai desenvolver. É por isso que existem pessoas que falam: eu virei crente, ou vai usar outro termo, eu aceitei Jesus, eu me converti, e continua a mesma coisa. O que ela fazia antes, ela continua fazendo. Ela mentia, ela continua mentindo. Ela adulterava, continua adulterando. Ela pecava, continua pecando. Ela bebia, continua bebendo. Ela fumava, continua fumando. Enfim, tudo que ela fazia antes, ela continua fazendo. Por quê? Porque ela não aceitou o senhorio de Cristo de verdade. Ela disse que estava aceitando, mas o coração dela não estava realmente voltado a este compromisso. Portanto, ela não firmou nenhum compromisso com Deus, e por causa disso o Espírito Santo não encontrou lugar para entrar nela e fazer transformações. Entenderam o segredo? É por isso que existem muitas pessoas no meio evangélico que é apenas religiosa, mas ela não recebeu a conversão. Por que ela não recebeu a conversão? Porque no momento da sua aceitação não houve verdade no coração dela. Aquela confissão foi uma confissão de Araque. Ela simplesmente estava cansada de uma vida e quis experimentar outra vida. E o Evangelho de Cristo não é para você experimentar, para ver se é bom. Não. É um lugar onde você deve entregar a sua vida e se submeter à vontade de Deus, que é suprema. Ok? Porque de Deus é bom. Se Deus é bom, o convite para servi-lo, você tem que entender que é bom. E não fazer uma prova, testar, fazer uma experiência. Não. Até porque o Evangelho de Cristo não é um laboratório de experiência. Ou você crê no Evangelho de Cristo ou não crê. Ou você crê no Espírito Santo ou não crê. Ou você crê em Deus ou não crê. Ou você se converte ou não se converte. Simples assim. Mas apesar de tudo isso, existem aquelas pessoas que simplesmente se tornam uma religiosa. Mas ela não experimenta, ela não sente, ela não consegue alcançar essa dimensão, esse gozo, essa alegria, esse prazer, essa satisfação
de ter uma vida transformada pelo Espírito Santo, porque ela não entregou a sua vida inteiramente para Deus. Ela simplesmente quis mudar de religião. Então, mudar de religião não lhe traz transformação. Por isso existem muitas pessoas no Evangelho que elas vivem frustradas, esperando acontecer alguma coisa e as coisas não acontecem e elas se frustram. Fala, eu estou na igreja todo dia e não acontece nada. Eu carrego Bíblia e não acontece nada. Por quê que não acontece nada? Porque no coração dela também não aconteceu nada. Ou seja, não houve uma entrega. Ela simplesmente aceitou fazer parte do meio evangélico, mas o coração dela não foi de fato aberto para Deus. Deus não viu espaço, Deus não viu verdades nas palavras da confissão dela. Portanto, ela continua sendo a mesma coisa. Não houve transformação, não houve mudança. Talvez ela tentou mudar ali a sua forma de pentear cabelo, de se vestir. Agora a rotina dela é ir para um templo, ir para a igreja, fazer parte de departamentos ali da igreja. Parece que está tudo bem, mas a vida dela continua a mesma coisa. Não houve mudança, porque ela não se entregou, portanto não recebeu o Espírito Santo. Então eu repito, quando você aceita o Evangelho de Cristo, o senhorio de Cristo, quando você aceita ser guiada por Deus, quando você aceita obedecer a Deus, assim como Jesus disse, olha, no capítulo 14, versículo de número 15, diz o seguinte, ó, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então o que é guardar o mandamento? É obedecer. Guardar é o mesmo que colocar em prática. Então quando você guarda na sua mente uma educação, uma instrução, vamos entender alguém que vai fazer aí, ou vai se preparar para conduzir um carro, né? Então vai ter um instrutor que vai falar, olha, você faz isso, faz aquilo, cuidado com a bifurcação, com o semáforo, e você vai guardando aquilo. Quando você passa a ter prática no volante, você vai lembrar de tudo aquilo que foi lhe passado na instrução. Semáforo amarelo, semáforo verde, semáforo... Então aquilo ficou na tua mente, você começa a praticar aquilo. Confere? Velocidade, placas e tal. Você começa a estudar tudo isso para, a partir de então, depois de memorizar tudo isso, você vai pôr em prática. E como é pôr em prática? Pôr em prática é obedecer à lei do trânsito, porque você estudou para isso. Ok? Assim é no Evangelho de Cristo. Para você obedecer a Deus, você precisa conhecer a palavra. Daí vem a importância, quando você assume o compromisso de ser uma pessoa evangélica, ser uma pessoa cristã, de servir e seguir a Deus, quais são os seus hábitos? Agora, leitura da palavra de Deus, oração, jejum, meditação da palavra, conhecer hinos, chamados hinos evangélicos, ou seja, está mudando a sua rotina. Então você já não tem mais aquela vida que vivia antes de servir a Deus, porque agora você tem um Senhor e esse Senhor chama-se Jesus. E Ele deixou a sua palavra para que você meditasse e obedecesse. Tá certo? Então, a partir do momento que você passa a amar a esse Jesus, você vai obedecê-lo. Você vai fazer o que Ele manda, porque agora Ele é Senhor da sua vida. E não você mandar em si mesmo. Você agora tem um Senhor. Você agora tem alguém que te dirige, que te ensina, que te orienta, que te aconselha. Então, quando Jesus disse, eu rogarei ao Pai para que envie um outro Consolador, Ele está dizendo que envie um outro condutor, um outro instrutor, um outro Consolador, um outro ensinador, um outro protetor, um outro companheiro, um outro guia. Então, o Espírito Santo ele será este outro que Jesus, enquanto estava na terra, foi para os discípulos. O Espírito Santo é que provê para nós as bênçãos espirituais. O Espírito Santo é que livra-nos dos laços. O Espírito Santo que nos orienta, nos instrui, nos exorta, nos repreende, nos castiga, pois Ele nos ama. Ok?
quando você recebe esse Espírito, olha isso, você recebe o Espírito de Deus e ele é tudo isso na tua vida. Através dele a tua vida começa a ganhar uma outra dimensão, você começa a ser uma pessoa diferente. E essa diferença, ela começa a refletir na observação que alguém faz ao seu respeito. Alguém percebe que você está mais calmo, alguém percebe que você está mais responsável, alguém percebe que você está mais comportado, alguém percebe que você está mais sério, alguém percebe que você já não é mais da balada, alguém percebe que você já não mente mais, alguém começa a perceber que você não tem mais aqueles vícios, aqueles hábitos, porque o Espírito Santo transformou e está no processo de transformação na tua vida. Vai existir algumas dificuldades para você obedecer a Deus. Mas Deus vai fazendo essa transformação aos poucos, através do seu Espírito. Certo? Deus disse a Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então não é por força que você vai receber uma transformação. É aos poucos, é paulatinamente, é gradativamente. O Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, vai lhe ensinando através da palavra, através de um testemunho, através de um louvor. Ele vai lhe corrigindo algumas coisas, algumas imperfeições comportamentais que você tenha. O Espírito Santo vai te orientando a mudar aquilo. Você vai ter algumas dificuldades de mudar em determinadas áreas, mas aos poucos Deus vai trabalhando isso na tua vida, desde que você reconheça e assuma que agora está debaixo da vontade de Jesus. Ele é o seu Senhor, tá certo? Então quando você aceita o senhorio de Cristo, ele começa a lhe dar algumas atribuições, e essas atribuições você não vai ter por si só, mas o Espírito Santo é que vai fazer você usar as ferramentas disponíveis. E quais são? Nós vamos falar sobre essas ferramentas disponíveis na próxima aula. Então que você entenda, o Espírito Santo, ele transforma a vida da pessoa. Se você ainda não recebeu transformação, se ainda você continua a mesma coisa, o seu coração continua fechado, você não se entregou de verdade. Não insista. Porque a partir do momento que você se entrega de verdade a Jesus Cristo, assumindo a condição de servo e Ele sendo o seu Senhor, a sua vida terá mudança. Portanto, não se entregue a Jesus só para que tenha uma casa própria. Não se entregue a Jesus só para ver a solução de um problema, só para uma cura de enfermidade para você ou para alguém que você goste. Então você está ali no Evangelho de Cristo só para ter benefícios materiais. Não faça isso, porque nós vamos aprender nas próximas aulas qual a função ou uma das funções do Espírito Santo. E eu vou lhe dar detalhe na próxima aula, ou numa das próximas aulas, acerca do arrebatamento da igreja. O Espírito Santo será importantíssimo, fundamental na vida da pessoa que será arrebatada. Mas o que é arrebatamento? Você vai aprender nas próximas aulas. Deus abençoe. Breve nós estaremos já trazendo outro vídeo. E eu peço que, por fineza, você dê um like aí no YouTube, se inscreve e comece a participar dos nossos estudos bíblicos. Vamos trazer outros assuntos. Depois desse assunto sobre o Espírito Santo, nós vamos falar sobre outros assuntos também. E é importante que você participe, faça suas perguntas, deixe aí os seus questionários, suas críticas, suas considerações. A gente vai respeitosamente, vamos respeitosamente aceitar todas as críticas que eventualmente você fizer, algumas ponderações. Se quiser agregar nessa aula, fique à vontade, traga um pouco do seu conhecimento, vamos compartilhar ideias, vai ser uma bênção para todos. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida, se você de fato se entregou para Jesus. É muito importante você se entregar. Se entregue para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele transforma, Ele cura e Ele vai te encher do Espírito Santo. O que é encher do Espírito Santo? Na próxima aula você vai saber.
Deus te abençoe.